Luquete, eu estava aqui dando uma olhada nas nossas anotações. Escritor, jornalista por acaso. Como é que esse foi por acaso? Vamos começar por esse por acaso. Na verdade, eu acho que é vocação, né? Eu acho que eu tenho ou tinha a vocação de ser escritor, mas o mercado editorial brasileiro ele é muito complexo e muito difícil de você viver de literatura. Então, eu logo no começo de carreira percebi que isso não ia funcionar, que eu não ia viver de literatura, porque eu não era o Ziraldo, eu não era a Tatiana Belink, eu não era a Ruth Rocha. Então, que eu tinha que buscar algum caminho que me desse recursos para eu me manter, mas que tivesse ligado à escrita, porque eu sou compulsivamente escritor. Então, eu escrevo o tempo inteiro. Então, eu precisava encontrar esse caminho. Eu tinha tenho um irmão que é jornalista, que ajudou um pouco, e eu fui por esse caminho, né? Então, eu usei o jornalismo como uma forma de conseguir chegar a dar vazão àquilo que para mim era a essência de vida, que é escrever. Escrever. E quem mais é o Luquete, além de escritor e jornalista? Assim, é um caminhante, né? Eu, além das questões ligadas à literatura, a escrever, eu gosto muito de me manter e estar em movimento. Ou seja, fazendo road trips, ou seja, andando de bike, ou seja, caminhando. Muito parecido com alguém que eu conheço. Você também, Karina? Eu gosto de também explorar. Eu entendo adoto como filosofia de vida, né? Aquele provérbio latim, mente sã em corpo são. Então, eu sou, além de compulsivo com a escrita, eu sou um dependente da endorfina. Então, eu faço atividade física 7 dias por semana, eu me mantenho em caminhadas, eu ando de bike. Eu acho que toda vez que eu tenho um problema, alguma coisa que me traz muito conflito interno, é através da caminhada que eu consigo digerir e encontrar saídas para os meus problemas. Então, para mim, é a minha terapia, as caminhadas. Interessante que eu estava lendo tudo isso sobre você, e aí caiu a ficha, porque então eu conheci o Luquete cliente, amigo, porque eu já me considero sua amiga. Total. Mas uma coisa assim fez muito sentido de realmente entender a sua paixão. Você fala sempre com muito ênfase, muita alegria, muita paixão mesmo. E agora faz todo sentido você ser esse escritor, para começar. Então. Eu sou um apaixonado pela vida, falo muito com as mãos, eu não consigo ficar com as mãos paradas, né? Acho que é a minha origem italiana, minha origem da Moca. Eu sou de São Paulo, do bairro da Moca. A gente diz que a gente sai da Moca, mas a Moca não sai da gente, né? Uma relação muito apaixonante, né? Até hoje eu vou em restaurante na Moca, eu vou em bares na Moca, eu frequento, eu tenho família que ainda vive lá, embora eu tenha saído de lá com 8 anos. A minha referência é muito pobre em relação à Moca, mas mesmo assim eu mantenho essa origem. E eu acho que é dessa origem que vem a paixão pela vida, a paixão por cozinhar, a paixão por fazer coisas e ter brilho no olho quando faço elas. Eu acho que é mais ou menos essa resposta para a sua análise. É italiano o sobrenome? Tem a ver com Moca, origem italiana, todas essas características? Sim, eu tenho meus 4 sobrenomes, meus 4 avós são de origem italiana. Então, a minha avó, por parte de mãe, era Calegari. O meu avô, por parte de mãe, Galeto, também de Nápoles, da região de Nápoles. A minha avó, mãe do meu pai, Michele, da Calábria. E o meu avô, pai do meu pai, da região do Vêneto, de Verona, província de Verona, que é de lá da onde tem a origem do Luquete. Interessante, não conheço a Itália. Você já conhece, Precisa conhecer. Você falou de caminhadas e andar de bicicleta e sair para espairecer. Falar um pouquinho sobre a tua casa aqui em Tampa. É um lugar perfeito para poder fazer isso, né? Exato. A escolha de Tampa, quando a gente decide sair de Orlando para vir para Tampa, é exatamente buscar isso, né? Buscar não um apartamento. Eu digo que eu não tenho um apartamento em Tampa, eu tenho uma vista, né? Porque o apartamento é minúsculo, mas a vista é gigante, né? É gigante. A vista, eu acho que se nós tivéssemos que, entre as centenas de casas que nós vendemos, colocar assim, top 5, eu acho que ia estar entre as 5 melhores. Eu fico encantado, até porque como o apartamento é muito pequeno,
a vista é uma forma de você estar dentro Engrandecer. dele e não se sentir apertado, Sim, né? claro. Ele é muito menor do que o meu apartamento em São Paulo, mas eu me sinto muito bem estando nele. Fora isso, que eu ando de bike todos os dias Na pela Bayshore. Bayshore. Eu faço tudo de bike. Eu digo que quando estou aqui, eu tenho uma vida de europeu nos Estados Unidos, porque o meu carro, eu peguei ele hoje, essa semana, uma única vez para vir dar essa entrevista para vocês, porque o resto eu só me movimento de bike. Eu vou no supermercado de bike, eu vou na padaria de bike, eu vou no café de bike. É elétrica ou é uma bicicleta? Não, é bicicleta normal. Para quem precisa estar em movimento, ela não pode ser elétrica. Então eu marco tudo com bastante antecedência, né, para conseguir fazer os deslocamentos. Eu sei como eu chego nos lugares mais ou menos dentro do tempo programado, porque eu sou muito, nesse ponto, acho que absorvi bem a cultura americana, né? Da pontualidade, Exato, eu chego no horário, planejamento. Então nas você reuniões. fica aqui e fica no Brasil, ou viaja também ao mundo aí, turismo, ou a Então, trabalho. na verdade, eu digo que eu nunca estou fazendo turismo, né? Porque tudo que eu faço está ligado ao trabalho, à produção, à escrita paixão. de alguma forma e à paixão. Então, eu recentemente estive no Nepal e eu tirei efetivamente férias durante 30 dias. Por quê? Porque para você fazer uma caminhada pelas montanhas do Himalaia, você tem pouquíssima conexão de internet, você tem muitas restrições, você precisa caminhar quase que 8, 9 horas por dia. Então, fazer isso trabalhando junto, que é o que eu faço normalmente, é praticamente impossível. Então, pela primeira vez, depois acho que de uns 10 anos, eu efetivamente tirei férias de um mês onde eu fiquei completamente desconectado do mundo. Mas óbvio que voltando de uma imersão dessa no Himalaia, você volta primeiro completamente diferente. Então, isso me trouxe uma experiência e uma visão de mundo muito distinta do que eu tinha antes de embarcar para Katmandu. E também eu, quando cheguei, virei para o editor da revista Acontece, para a revista para qual eu escrevo. Virei para ele: Antônio, eu preciso escrever uma matéria sobre o Nepal, porque aquele lugar é maravilhoso, os brasileiros pouco conhecem e a gente precisa falar sobre o Nepal e sobre essa caminhada que eu considero, para mim, é uma Compostela diferente, né? Uma Compostela para quem não é católico, por exemplo, como eu. Que legal. Você falou uma coisa que me fez lembrar de algo que eu não pensava nisso há décadas, porque foi da época da faculdade. Eu estudei durante 4 anos, nunca terminei a faculdade, mas eu fiz 4 anos de letras. E estudei latim. E tem pouquíssima coisa que eu lembro do que eu aprendi. E uma coisa que nunca saiu de mim é que você falou assim, eu voltei e você mudou, depois de passar 30 dias no Nepal. E Sófocles disse, nós não mudamos, nós desdobramos. Olha que genial, não conhecia essa frase. E lembrei disso agora, que eu falei, talvez você não tenha mudado, talvez você tenha desdobrado e aprendeu uma coisa nova sobre você mesmo, mas não necessariamente te mudou, só estava ali. Eu acho que faz muito sentido isso, né? Porque a gente todos nós somos muito complexos, a gente mal se entende como a gente vai entender o outro, né? E eu acho que esses desdobramentos que você citou é muito o que Fernando Pessoa colocava na literatura, né? Vocês que estão com frequência indo para Portugal, sabem essa ligação principalmente dos lisboetas com Fernando Pessoa, o quanto ele conseguiu colocar em personagens aqueles todos que existem dentro da gente, né? Então, eu acho que quem tem uma vida interior, quem consegue enxergar para essa vida interior que nós temos, que ela é do tamanho das montanhas do Himalaia, consegue enxergar essas múltiplas pessoas que existem dentro da gente. Por isso que a gente... hoje você está de mau humor, você está de TPM, todas essas pessoas estão dentro da gente, elas convivem dentro da gente. Então é isso, né? É você enxergar esses desdobramentos da vida e dar vazão a todos eles. Pois é, Marga, a gente vai ter que voltar para você tirar uma foto na frente da brasileira, ao lado do Fernando Pessoa, porque faltou isso no nosso roteiro. A gente ficou assim, coisa de 1 quarteirão para cima da onde tem essa famosa estátua dele ali no Chiado. Vamos ver quando é que você me convence a voltar, então, para Portugal. Porque eu sou o oposto de vocês dois, né? Não gosto muito das viagens, não. Mas é um privilégio isso, conseguir enxergar esse desdobramento, né? Isso é quem consegue chegar a isso, que muitas pessoas, eu acredito, que fica num sofrimento
por não ter esse entendimento e conseguir permitir até esse E desdobramento. eu acho, como você falou, né? Eu acho que cada um de nós tem a sua própria personalidade, as suas características, é entender aquilo que é essencial para você e tocar a vida, porque não tem o certo e o errado, Exato. né? Eu adoro viajar, mas eu entendo quem não gosta. Meu pai detestava viajar, não gostava de sair de casa. Para ele, o mundo era a casa dele. E tá ok, né? Exato. Cada um tem a sua característica e certamente ele tinha uma vida interior muito grande também. Talvez pudesse ser até maior do que a minha própria vida interior, com tantas viagens, com tanta busca de horizontes. Eu preciso me reconhecer no externo para tentar entender o meu interno. Então, para mim, isso é uma necessidade. Talvez a sua viagem seja outra, né? Seja para dentro da própria casa. Exato. E eu sempre lembro cunhados que eu tenho no Brasil, que são empresários super bem-sucedidos, e o que eles sempre fizeram com todos os filhos deles. Quando terminavam o 2º grau, eles eram obrigados a passar 1 a 2 anos fora do país, porque ele sempre disse para os filhos, os dois, né? Nada, faculdade nenhuma vai te trazer o que você vai aprender nesse ano fora do Brasil. Então, todos os filhos passaram 1 a 2 anos viajando, conhecendo, explorando. Isso, assim, fantástico, eu nunca me esqueci. Eu acho que é uma experiência, para mim, foi o que despertou essa minha vontade de conhecer e desbravar o mundo. Eu, com 15 anos, fiz um intercâmbio, fui para Inglaterra e depois fiz o tal do mochilão que todo mundo fazia naquela época. Então, durante 3 meses, eu viajei por sei lá quantos países da Europa com uma mochila que eu comprei na Inglaterra. E aquela mochila tinha tanto significado para mim que eu não consegui me desfazer dela. E ela ficava no armário. A minha esposa sempre falava assim, quando que você vai jogar fora esse troço? Que só faz... Tipo, ninguém mais vai usar esse tipo de mochila, porque ela tinha uns arames de alumínio para ela tornar mais pesada, mais leve para você poder carregar. E ela ficou lá e eu nunca mais usei. Quando surgiu a viagem do Nepal, eu estava conversando lá com um grupo que eu ia viajar, aí as pessoas falaram, você já comprou uma mochila para levar? Eu falei, opa, vou pegar a mochila, que eu usei na Inglaterra. Você usou? Eu tirei alguns ferros, porque ela ainda assim pesava muito, e a gente só podia levar 8 quilos cada um na viagem, porque boa parte você carrega você mesmo, outra parte você tem um carregador que vai carregar, porque é impossível você conseguir subir 350 quilômetros de montanhas com muito peso nas costas, então você precisa contratar um carregador, mas ele também não pode ter muito peso, e eu consegui levar a mochila. E foi curioso, porque eu fiz essa viagem para a Inglaterra de 1984 para 85, eu passei o Réveillon em Londres, e depois eu viajei e fiz o mochilão ao longo de 1985. E aí, 40 anos depois, eu usei a mochila novamente. Eu tive que lavar ela. O meu medo é que o nylon fosse desfazer. Você sabe que tecido... Eu nunca esqueço disso, porque minha irmã trabalha com moda. Ela fala, você tem que parar de guardar essas suas roupas durante 40 anos. Tecido é perecível. Você tem que usar e você tem que tirar desse armário aí. Porque eu tenho umas roupas, assim, que... da época da minha avó, que ela costurou. Mas aí tem aquele valor emocional, fala pra Marina. Tem, né? mas tem umas que são minhas, mas enfim, é isso. O tecido, você não sabe o que vai acontecer. Já viu, se você estivesse no meio da viagem, ele começa a ceder, é perigoso. Então, como era de nylon, eu acho que ele teve uma resistência, uma durabilidade um pouco maior. Mas na volta, porque daí, óbvio, eu levei os tais 8 quilos, aí Katmandu é uma cidade fantástica e eu resolvi comprar um monte de coisa e enfiar dentro da mochila. Então, aí a mochila ficou extremamente estufada e eu fiquei com dúvida que ela pudesse arrebentar na volta, mas ela chegou intacta, chegou inteira. Vamos falar da Poesia de um Sapateiro. Tua última obra. Esse é o livro número... 5. Conta um pouquinho. Esse livro, na verdade, ele é consequência da pandemia, né? Durante a pandemia que a gente tentou se reinventar e fazer coisas dentro de casa, já que a gente não podia sair, eu decidi montar um Instagram onde eu publicasse aquelas coisas que eu escrevi e não dava vazão para elas. Então, eu criei uma página que é @palavras.palavras.palavras, onde eu colocava as minhas palavras. E eu assim defini porque a minha poesia ela não tem métrica, então ela não é uma
poesia da forma clássica. Elas são pensamentos soltos daqueles que o Mário Quintana fazia tão brilhantemente. E eu comecei a publicar e, óbvio, do nada começou a dar uma certa repercussão. As pessoas começaram a ler, começaram a se identificar, começaram a fazer comentários. E aquilo ficou e permanece até hoje. Até hoje eu sustento essa página, mantenho publicações lá, se não diárias, 3, 4 vezes por semana. E uma amiga um dia chegou para mim, lendo uma das coisas que eu publiquei lá, virou para mim e falou assim, você não acha que está na hora de publicar um livro? Aí muita gente me falava, por que você não publica? Por que você não publica? Por que você não publica? E eu falava assim, mas já estou publicando, gente. Eu colocando no Instagram é a nova forma de publicação hoje em dia. Mas essa minha amiga veio de uma forma diferente. Ela falou, você já não acha que está na hora de publicar um livro? Isso me trouxe uma outra reflexão. E eu sempre sou motivado por essas reflexões, e eu acho que nada vem por acaso. A gente sempre tem que dar ouvidos, principalmente para as coisas que a gente às vezes desmerece. Aí eu mandei para 3, 4 editoras, nenhuma sequer me deu resposta sobre. Aí ok, eu falei, bom, não era para mim, não vou publicar. Aí de alguma forma eu fui impactado pela IP das Letras, a editora. Eu não me recordo, vindo para cá eu tentei até puxar na memória de que forma eu cheguei na IP das Letras para contar a história para vocês, mas não veio, uma hora vai vir. E aí eu mandei para eles umas 150 poesias que eu tinha. No dia seguinte eu recebo uma resposta por e-mail da pessoa dizendo assim para mim, olha, nós gostamos, queria que você selecionasse umas 50 para a gente fazer uma avaliação editorial. Eu rapidamente selecionei lá 50, mandei para elas. 15 dias depois, eles vieram com a resposta de que tinham aprovado a publicação. Uau. E que queriam firmar um contrato comigo para publicar o livro. Aí saiu o livro. Posso ler o primeiro que eu abri? Porque o Cat deu pra gente de presente. E engraçado que a gente começou essa conversa falando aqui sobre viagens e eu abri sem querer. Essa foi a primeira que eu li. Viajar é bom, mas voltar para casa é reencontrar parte de nós que não foi. Tem tudo a ver com o que a gente estava conversando agora há pouco. Que incrível. Deixei até marcado, ó. Foi exatamente isso, né? Eu me deparo muito com essa dualidade toda vez que eu viajo. Primeiro, é deixar alguém no lugar que eu viajei. Então, parte de mim ficou no Nepal, fica na Sardenha, fica em Portugal. E eu encontro com alguém que eu deixei, seja no Brasil, seja aqui, quando eu volto para casa. Então, essa coisa de voltar para casa e encontrar com a gente mesmo é muito curioso. Para mim, tem um significado bastante grande. Vou provocar vocês dois aqui com um negócio que me veio na cabeça agora. Essa questão de sair de casa e voltar para casa, acho que a maior dificuldade do imigrante, será que a gente, para quem um dia larga o país e se muda para outro lugar, para sempre fica marcado por essa ideia, né? Acho que a gente nunca mais volta. A viagem eu entendo que a gente vai se descobrindo, vai aprendendo algo diferente, ou então a Marga, por exemplo, que não gosta de viajar, tanto como eu, viajou muito menos do que eu, mas saiu do Brasil, morou na Austrália, não gosta de viajar, mas até na Austrália ela já morou. Mas para responder já é isso, eu sempre falo, eu saí do Brasil por amor ao meu marido. Nunca passou pela minha cabeça sair de uma cidade de 30 mil habitantes, que continua com 30 mil habitantes. Eu era muito feliz lá. Eu viajei, eu saí por causa do meu marido. Fui para a Austrália, mas não deu certo e estamos aqui. Então, nunca tive o plano, nunca pensei em sair do Brasil. Mas eu acho que é isso, né? Independente de onde você estiver, é fincar raízes. Exato. Eu acho que tá aí. A sua casa é onde você tá morando hoje, não importa onde. Você não tem esse espírito nômade, né? Não. Para mim, eu quando volto pro Brasil, que encontro com amigos, saio para tomar um chopp, eles falam assim, tava com saudade da comida brasileira, tava com saudade da sua cama. Eu falei assim, eu acho que eu sou abstraído desses sentimentos, porque eu não sinto saudade de casa, eu não sinto saudade do feijão com arroz, embora adore feijão com arroz. Então, eu acho que para mim é mais fácil me adaptar a essas mudanças, eu lido muito bem com isso. Mas eu também estou lembrando agora de uma frase da minha filha, que hoje mora aqui nos Estados Unidos há 10 anos, e ela um dia falou para mim, pai, quando a gente se muda da nossa terra natal, a gente vira um estrangeiro eterno.
Ela falou assim, eu era me isso que sinto eu tava querendo estrangeira. falar, Ela isso aí. falou, eu me sinto estrangeira no Brasil e eu me sinto estrangeira aqui. E a gente nunca mais fica confortável no lugar. Mas a gente não tá confortável nunca em lugar nenhum, né? A gente sempre tá nessa batalha busca interna, né? e melhorar. E outra coisa, assim, eu acho que eu era feliz no Brasil, como eu sou feliz aqui agora. Então, quando eu vou para o Brasil, o que eu gosto é de estar com a minha família. Também sou como você, não tem essa saudade da comida. Saudade de amigos, sim, mas tenho bons amigos aqui. Então, quando eu vou lá, adoro estar com a minha família. E quando eu estou aqui, eu estou feliz, porque eu realmente gosto daqui. Meus filhos nasceram aqui, é casa. Agora, de fato, ela está certíssima, sua filha. A gente é um eterno estrangeiro. Incrível, nunca tinha pensado dessa forma. Eu sempre busco nas minhas viagens conseguir estabelecer conexões, né? Porque a gente só existe, só é no reconhecimento do outro. Então, essa troca, estar com pessoas é muito significativo. Eu morei durante uns 6 meses no Uruguai, era uma vontade que eu tinha, eu sou apaixonado pelo Uruguai, um dos meus livros é sobre o Uruguai Tempo para Viver, e eu morei 6 meses lá. E o primeiro momento, os primeiros meses no Uruguai foram muito difíceis, porque eu não tinha conexão nenhuma com aquele país, a não ser gostar daquele lugar. Mas aos poucos eu conheci um músico, conheci uns amigos, fui criando a minha rede de contatos lá. E hoje eu tenho um grupo de amigos no Uruguai, onde eu me reconheço naquele lugar por causa disso, né? Então são os amigos que nos dão sustentação, sustentam a nossa existência. Legal. Podemos voltar um pouquinho à Tampa? Como é que foi a chegada? Por que Tampa? Por que vocês escolheram? Hoje vocês... Bom, você tem um núcleo aqui, tua filha está aqui, então você tem um imóvel aqui, então acaba que é um dos seus pontos, os seus hubs. Mas por que Tampa? Você podia ir para qualquer canto. O primeiro passo foi Orlando, né? Então, primeiro a gente teve uma casa em Orlando e era uma casa de uso híbrido, como muitos brasileiros fizeram quando teve aquele boom onde o dólar estava 2 para 1. Era uma vacation home. Era uma vacation home, exato. Então, a gente usava boa parte do ano e a outra parte do ano tinha uma empresa que administrava e locava a casa. Havia um projeto dos meus filhos virem estudar nos Estados Unidos e entre as universidades que eles entraram, a UT, a Universidade de Tampa, foi a escolhida por ambos. E ambos vieram estudar em Tampa. Então, a gente passou a ter uma conexão com Tampa diferente de Busch Gardens, né? Porque normalmente os brasileiros conhecem Busch Gardens e mais nada em Tampa. E eu digo que Tampa é uma cidade encantadora, né? Primeiro porque tem museus, tem uma vida cultural ativa, tem bons restaurantes, tem uma comunidade grega maravilhosa que traz uma comida étnica aqui muito boa. A gente está próximo de St. Pete e Clearwater, que também são 2 cidades incríveis. E aí, quando você descobre Tampa, você vê o tamanho dessa, eu digo que é uma mini metrópole, né? Ela tem todas as vantagens de uma metrópole numa cidade pequena ou espalhada, né? Eu sempre falei isso. Mas Exatamente. isso é também mais uma sensação do que um fato, porque a região metropolitana de Tampa está entre as maiores dos Estados Unidos. Então, é mais esse sentimento, né, de que você está numa cidade... É que é muito espaçado. Exato. E o crescimento é horizontal. Então, essa sensação... Realmente... Downtown, por exemplo, é downtown pequena, se você comparar com outras cidades. Então, é bem isso que você falou, é uma cidade muito espalhada. E aí, com o fato dos meus filhos se estabelecerem em Tampa passou a ser uma possibilidade a partir do momento que decidimos vender a casa em Orlando. Então, não haveria mais necessidade de ter um imóvel de 5 dormitórios, com piscina para locação, onde a gente já estava buscando algum lugar que fosse menor, ou seja, que a gente reduzisse custos e pudesse aproveitar como de fato uma casa, né? Tivesse um espaçozinho para um escritório, um lugar que a gente pudesse trabalhar, um lugar que pudesse cozinhar com amigos. Então, esse pequeno apartamento com uma vista para a Baía de Tampa foi a possibilidade que surgiu e que a gente absolutamente ficou encantado quando entrou nele, como
como eu falei pra minha ex-mulher, a gente travou das 4 rodas, né, quando entrou no apartamento. Olha, a gente que o diga, porque o tanto que a gente tentou convencer vocês a não comprarem o apartamento, mas vocês bateram o pé e é isso aqui que a gente quer. Porque vocês tinham uma visão, vocês tinham uma ideia, vocês sabiam exatamente o que vocês queriam, encontraram e aí não ia haver corretor que... E todos os problemas surgiram que você nos alertou deles, né? Porque é um prédio centenário, esse prédio é de 1924, ano passado ele fez 100 anos. A gente tinha analisado junto com vocês que as obras e todas as relações com a infraestrutura estavam efetivamente preenchidas, mas pequenos problemas surgiram, como surgiram até no fechamento do imóvel, e até hoje eles acabam acontecendo lá nas reuniões de condomínio, né? Tem muitos, recentemente eu estava lá, soou o alarme de incêndio, todo mundo teve que evacuar o prédio e foi um alarme falso, alguém deve ter, enfim, fritado alguma coisa com muita fumaça e soou o alarme de incêndio porque não tem uma exaustão perfeita, né? Não atual. Então, todos esses pequenos problemas surgem, mas eles são nada frente à vista da Baía de Tampa. E aquela localização também, porque você está bem na Howard, que é uma das avenidas mais completas em termos de entretenimento, restaurantes, barzinhos e tudo aquilo que a gente gosta de poder fazer a pé. Então, ali realmente vocês escolheram super bem. Aquilo é um ponto muito específico e muito especial mesmo, que dá para ir a pé para downtown, dá para aproveitar a Bayshore, dá para subir para Howard. É uma localização sensacional. A gente está muito próximo de Hyde Park, realmente aquela localização, ela é especial mesmo. Eu acho que a gente está eu diria, num dos melhores lugares de Tampa. Eu, pelo menos, estou apaixonado. A gente pode, quando estiver editando, colocar umas imagens da Bayshore, colocar ali. Eu faço umas imagens de bike e mando para você. Boa. Pois é, a gente precisa combinar de andar de bike. Agora que a gente, em casa, compramos 2 bikes, já dá pra gente poder sair. E pra você tá super perto também. Eu sempre vou pra Davis Island. Não sei se você vai pra Davis Islands, mas tem uma prainha lá, pois maravilhosa. É o que a gente faz. Então, eu saio de casa, saio com meu namorado, com o Mark, ele vai sempre pelo mesmo caminho. E eu gosto de andar pelo Riverwalk. Eu falo, vamos até o Armature Works, porque tem muita opção. Sim. Você pode andar pro Harbor Island, Bayshore, Davis Islands, enfim. O 4 de julho, eu tava lá no Amateur Works, é muito mágica, né? Toda aquela região, ela é Você uma já região passou incrível. Gasparilla lá? Já passei, não lá, passei... No apartamento? Não, no apartamento não. Passei Não acredito. Porque senão ele teria nos convidado. É verdade. Vamos convidar. Não tive ainda num Gasparilla aqui, mas vou voltar num Gasparilla. Talvez no ano que vem. Porque isso é algo que você tem que documentar, inclusive. Eu acho que é uma das melhores festas da Flórida. Festa local que... acho que atrai multidões para cá. E é algo que eu tenho um pouquinho de orgulho, que eu falo, isso aqui é Tampa mesmo, e é muito bacana, muito legal ali. Eu tento ir, todo ano que eu tô por aqui, eu vou. Eu passei um Gasparilla no começo da faculdade dos meus filhos, realmente acho que é uma festa especial, como é também aquela festa... St. Patrick's Day. St. Patrick's Day, também que o rio fica todo né? verde. Eles fizeram isso esse ano? Eu não Fizeram. sei. Fizeram? Faz Porque tava todo tendo ano. Tinha um pessoal reclamando, falando que a química usada não era boa pro rio e tal. Segundo eles, não. Inclusive, não afeta a fauna marinha. Eles deixam muito claro então quando eles fazem os testes e eles passam informações. Hoje em dia, com tanto cerceamento de atividades não adequadas para sustentabilidade, eu acho que faz muito sentido eles terem toda essa preocupação. Então, eu devo ter só lido ano passado alguma coisa e alguma pessoa contra o governo. Mas é uma das festas que eu mais gosto também, acho muito legal. Sim. Aliás, isso é uma coisa que tem muito ali naquela região do sul de Tampa e que a gente está vendo também uma tendência de acontecer em outros lugares, em áreas do subúrbio. Aliás, levei uma bronca ontem. Foi ontem que eu fui para Orlando gravar com a Priscila Trisca. Ela falou, você tem que parar de falar o subúrbio. Eu falei, mas não é o subúrbio? Ela falou assim, não, no Brasil, em português, subúrbio tem outra conotação completamente diferente. E aí você fica falando subúrbio, o pessoal acha que você está falando... Para mim, eu penso, porque eu acho que eu traduzo na minha cabeça suburb, que só significa uma coisa, que tá
pouquinho longe da área urbana. É uma área residencial afastada do centro urbano. Só isso, não tem mais nenhuma outra conotação. Mas no Brasil, acho que tem mais a conotação de periferia. Então, as pessoas... Ela falou, você tem que parar de falar isso. Sim, tem sim. Tem sim, ela falou, mas você tem que parar de falar subúrbio. Eu concordo com você. É subúrbio. É subúrbio. Só que no Brasil tem a conotação de periférico, né? De menor. Que é uma tremenda bobagem, Pois é, né? mas aqui é uma coisa que as pessoas escolhem porque é bom. Porque é bom. É a melhor opção para elas. Mas, enfim, eu estava falando, lembrei dessa questão das feiras, do fresh market, das coisas do orgânico, e aí coisinhas. A gente está vendo uma tendência para esse retorno de community, as pessoas fazendo parte disso. Em Wesley Chapel tem bastante. Acho que Land O'Lakes é um pouco mais espaçado, não tem um centrinho específico, de repente vai mudar, mas eu acho isso muito legal, esses eventos locais que trazem a população local, que não tem nada a ver com turismo, mas que é um evento para família. No centro de St. Pete também tem essas Lá tem feirinhas muito, que são deliciosas. Em Safety Harbor também tem uma feirinha aos domingos que tem um francês que vende um pão delicioso, multigrãos, uma baguete multigrãos que eu sempre vou lá de domingo para comprar. Em Safety Harbor tem uma casa de cheesecake puxando a tradição de origem italiana de Nova York, do cheesecake original, que também é delicioso. Então, quando a gente descobre nos Estados Unidos os pequenos estabelecimentos, que não é comum, a gente descobre realmente a essência de uma culinária gostosa, né? Que muita gente fala assim, nos Estados Unidos se come mal. E aí eu digo assim, se come mal porque você não procura direito, porque né? Você vai buscar cheeseburger somente. Porque se você buscar restaurantes tradicionais, restaurantes que fazem, de fato, uma comida original, cultural, até mesmo a comida tradicional americana, você vai encontrar bons lugares e lugares saborosos, né? De você apreciar uma culinária diferente. Mas mesmo eu morando em Land O'Lakes, e Land O'Lakes muito grande, eu estou bem no norte, né? Onde ainda há muita coisa para acontecer. Eu estou nessa casa há quase 4 anos. Já em 2 áreas um pouco antes da minha casa e passando da minha casa, o pessoal alugou um terreno vazio e são vários, tipo trailers, quase um food truck, que eles têm um que é mais no sábado, sexta, sábado e domingo, então são várias opções de comidas, muitas latinas também. Aí tem uma música ao vivo. Adoro. A Corina ama. E café, tipo 2, 3 deles são um cafezinho com um bolinho, com um homemade cookie. Muito interessante. Então, é algo que a gente tem visto realmente acontecer, aumentar, né? Ah, sim. E é muito busca, legal essa coisa de food trucks, muitas vezes de culinária étnica, Exato. Né? De a gente descobrir sabores da Índia, sabores da África, sabores do Brasil, né? Isso é bem interessante. Em Hyde Park tem música ao vivo também. Eu também sou apaixonado por música ao vivo. Eu acho que isso faz total diferença, né? Então, é um lugar com boa comida e uma música tocando. A gente não quer que a noite acabe. Você já foi conhecer o Boteco brasileiro em St. Pete? Abriu. É em Pinellas? Não sei onde fica agora exatamente, mas só vi até agora posts de pessoas que foram. Você também não foi? Não fui ainda. É música ao vivo e acho que é um boteco mesmo, comida de boteco e para ser um boteco. Vou anotar, já vou nesse final de semana. E aí tem um café brasileiro chamado Triamo também, que abriu lá em Wesley Chapel, mas que também tá fazendo um burburinho, porque tá bem para lá, afastado do centro. Sim. Então, acredito que se fizeram uma boa pesquisa de mercado, descobriram que tem a quantidade de brasileiros suficiente para poder manter o negócio lá. Lógico que eles provavelmente querem atrair muitos americanos, pessoas que moram ali, mas eu acho isso sensacional, esse crescimento das coisinhas brasileiras aqui. Sim, eu fiquei muito surpreso de saber que o Porto de Tampa é o que mais recebe produtos vindos do Brasil, né? Aliás, produtos brasileiros. O Brasil é o principal trade partner do Porto de Tampa. Isso, obrigado. E o de Manatee também, que está aqui na nossa região. Eles têm, inclusive, Você sabe disso? Não. Vou te dar umas dicas do que você tem que escrever. Eles criaram um hub brasileiro para justamente incubar ali algumas empresas brasileiras, mas eles têm uns incentivos sensacionais a ponto de darem espaço dentro do warehouse ali,
de armazenamento do porto, sem custo para as empresas que trazem alguma coisa e precisam de um tempo, um prazo para poder dali enviar. Comprador, enfim. Sim. E diversas empresas brasileiras estão ali. Existe uma empresa responsável por tudo isso. A gente também acabou abrindo um escritório lá, a convite deles, parceria da Oxford, que abriu lá. E bem interessante, eles estão cada vez mais ativos e também são uma câmara de comércio desta região. Já aqui existe em Orlando, existe em Miami, aqui a nossa... Eu diria que de Hernando County, descendo até Sarasota, nós somos uma região única e é ali... O encontro. Cuidando disso. Então, interessante também. Olha, vou anotar praticamente uma reunião de pauta, né? Porque eu vou sair daqui com várias sugestões de pauta para minha coluna da Acontece. O comércio bilateral entre Brasil e Tampa tem crescido muito, né? Eu recentemente entrevistei um embaixador que comanda o consulado brasileiro em Orlando, e ele teve com a prefeita de Tampa reivindicando um voo direto do Brasil para Tampa. Então, eu acho que a gente caminha aí para amplificar as relações comerciais e, junto com isso, as relações pessoais também. Fala sobre a revista Acontece. A revista Acontece, eu fui convidado para primeiramente participar do conselho editorial. Eles criaram há uns 5 anos o conselho editorial, onde eles queriam ter jornalistas que trouxessem contribuições para modificações na coluna. Eles estavam querendo, na revista, eles estavam querendo arejar a revista, uma revista que é direcionada para brasileiros em Miami, mas eles têm um portal de língua portuguesa para os brasileiros que moram nos Estados Unidos. Então, eu, quando aceitei o convite para integrar o conselho editorial, eu fiz uma proposta. Eu falei, olha, eu tenho estado boa parte dos meses do ano na região de Orlando e eu queria ter uma coluna sobre Orlando onde eu falasse de tudo menos de parque e compras, porque isso os brasileiros sabem de cor e salteado. E aí o Antônio, que é o diretor da revista, falou, tá bom, Luquete, vamos criar uma coluna, Conexão Orlando, mas aí você vai ter que cobrir a Flórida Central toda. Eu falei, beleza, costa a costa, então vamos lá. Então, desde então, há 5 anos que eu tenho a coluna Conexão Orlando, onde eu escrevo sobre toda essa região. E aí eu falo de negócios, de restaurantes, de bares, de empreendimentos. Contei quando vocês fundamentaram o Hub aqui em Tampa. Então, a ideia é falar de novidades, obviamente envolvendo brasileiros nessa região da Flórida Central, porque ela é o principal destino de brasileiros que moram em Miami. Então, os brasileiros que estão em Miami, quando viajam, o primeiro lugar que eles vão é para Orlando e para a região de Orlando. Depois vão para o Brasil, depois vão para a Europa, mas o primeiro destino deles é Orlando. Então, a coluna tem esse objetivo, né, de contar novidades em toda essa região na Flórida Central. E, além disso, eles abriram um espaço para mim também para escrever reportagens especiais. Então, quando eu faço algumas viagens ou road trips, como eu fiz de costa a costa, né, que eu atravessei os Estados Unidos de carro, agora eu vou fazer de novo essa travessia, eu escrevo reportagens para eles e eles publicam. Essa história do Nepal vai sair nas 2 próximas edições, é uma matéria em duas reportagens, em 2 partes. Você recentemente conversou com o cônsul, responsável pelo consulado de Orlando. Conta as novidades que a gente estava conversando antes aqui do bate-papo. Tem novidades bastante interessantes, mas eu vou começar com uma que é bastante preocupante, né? Essa mudança de política trouxe uma demanda muito grande para o consulado de ajuda humanitária. Então, o cônsul contou que eles recebiam no consulado de 2 a 3 solicitações por semana de brasileiros em situação de vulnerabilidade. Isso aumentou para 5 por dia. Uau! Você está falando das leis imigratórias recentes? Exato. Leis imigratórias, brasileiros em situação de vulnerabilidade. Questionei ele sobre prisões arbitrárias. Ele me disse, olha, eu desconheço se são arbitrárias ou não, porque quando são feitos os relatos, elas são de prisões.
E as pessoas não ficam muito aqui, logo elas são transferidas para o Texas, então a gente tem pouco contato com as pessoas que são presas. Mas o fato é que aumentou significativamente a busca pelo consulado por essas solicitações. Então esse seria o ponto ruim da entrevista, e que o embaixador não se furtou a responder nenhum dos meus questionamentos. E foi muito assertivo nas respostas e muito sem refutar nenhuma delas. Então foi uma conversa difícil, obviamente, imagino que para ele, mas uma conversa muito boa. Pelo lado positivo, ele fala muito dos negócios que estão em expansão e do crescimento do consulado em Orlando. Então, o consulado em Orlando hoje é o 4º em movimento nos Estados Unidos. Você sabe quais são os principais? É Miami, Atlanta, Nova York? Eu acho que Boston, Nova York, Miami e Orlando. Orlando é o 4º. Então... Orlando é o 4º. Tá. Eu não sei se Atlanta tá nesses 3. Não vou me recordar, mas depois eu passo a informação com precisão para vocês. Mas certamente Orlando é o 4º. E segundo ele, com potencial nos próximos anos de ultrapassar o de Miami. Porque entre os condados da Flórida, Miami cuida de 1/3 dos condados e Orlando já cuida de 2/3 dos condados de todo o estado. Então é da Flórida Central até o norte. E uma região que está crescendo demais. Vocês estão vendo aqui em Tampa, em Orlando cresce muito. Então, eles, em número de atendimentos, eles devem ultrapassar. O embaixador me falou que eles têm 16 funcionários, mas nem todas as vagas estão preenchidas. Então, eles estão com 14 funcionários efetivos e com uma demanda muito grande. Então, ele contou que toda solicitação de visto, registro de casamento, solicitação de passaporte, documentação, que aumentou muito, né? Porque os brasileiros em situação de vulnerabilidade querem correr com a documentação, querem estar com toda a documentação em dia. Então, novos passaportes, a demanda tem aumentado muito. Então, ele falou, pedidos que demoravam 20, 30 dias estão demorando 3 meses. Uau! Então, ele precisa de mais funcionários, de mais recursos para conseguir dar vazão a tudo isso. Então, eu diria que os highlights da entrevista com o embaixador, em linhas gerais, foram essa, né? A situação dos brasileiros em situação vulnerável de brasileiros e a demanda crescente do consulado que tende a passar a Miami nos próximos anos. Você comentou também o crescimento, aliás, o crescimento não, porque antes não havia necessidade mais, dos vistos para americanos irem ao Brasil também, que era um serviço inexistente. E aí passou a existir agora também. Eu questionei como uma demanda. ele porque, embora fosse um Evisa, né? Eu tinha a informação que não gerava demanda para o consulado, mas gera demanda. Porque uma empresa, ela faz todo o processo, né, de tabulação desse material, né, dos documentos que os americanos entram para conseguir um visto brasileiro. Só que na parte final, na validação disso, é feito por uma autoridade consular, então por um funcionário do consulado. Isso é distribuído para todos os consulados brasileiros nos Estados Unidos. Então, ele falou que necessariamente uma pessoa que faz uma solicitação em Orlando é o consulado de Orlando que processa. Pode ser o consulado de Nova York, por exemplo, o consulado de Boston. Então é meio aleatório. É aleatório. É conforme a demanda, conforme a demanda profissional do consulado, eles podem processar X número de vistos. O de Orlando consegue processar, em média, uns 800 por mês. Então, eles processam aqueles que chegam dos Estados Unidos todo com a demanda de emissão de visto. É mais uma chancela só que eles... Sim, é só a parte final, né? Só dar a palavra final, sim ou não. Outra pergunta que eu fiz para ele, se ele achava correta a atitude do governo brasileiro dessa reciprocidade, se ele via que com isso iria diminuir o número de americanos que visitariam o Brasil. Ele considerou correta essa atitude do governo brasileiro, porque ele disse, nas palavras dele, que isso é um princípio da diplomacia internacional. Então, se um país exige visto, o outro também tem que exigir visto. É a reciprocidade entre os dois. E ele não considera que vá diminuir o número de visitantes americanos no Brasil, porque ele diz, diferentemente do México e do Canadá, que o americano viaja sem muita previsão, para o Brasil nunca teve essa característica, né? Então, o americano sempre... não vai de última hora, acho que semana que vem acho que eu vou para o Brasil. Exatamente. Então, como ele faz um planejamento, o custo de $80
pelo pagamento do visto, não é uma coisa que vai acrescentar ou não em relação à decisão dele viajar para conhecer o Brasil. Fora os demais que viajam em caráter de negócios Trabalho, e que, né? de fato, precisam ir para o Brasil independente ou não de ter visto. Sim, aí vai ter que fazer. Sabe que essa questão do crescimento da Flórida Central como um todo e o crescimento do brasileiro, da presença do brasileiro na Flórida Central como um todo também, tem a ver com o crescimento dos condados. Ontem, numa reunião, te mandei, né, Marga, pelo telefone, numa reunião com o tax collector do condado de Pasco, ele disse que o condado de Pasco é o que mais cresce, é o terceiro que mais cresce nos Estados Unidos inteiro. É onde está a cidade de Wesley Chapel, Land O'Lakes, Odessa. E o primeiro condado em crescimento nos Estados Unidos é Polk County, que está na Flórida Central. Onde fica Lakeland. Então, né? você, dos 3 que mais crescem, você tem 2. Então, é natural que o crescimento seja generalizado e brasileiro deve fazer uma parte mínima desse crescimento mais fácil. E está sendo visto pelas demandas do consulado, com certeza. Porque ele começou como um vice-consulado e rapidamente foi alçado ao status de consulado. E desde então, só tem aumentado a demanda, né? Nossa, eu lembro, 15, 20 anos atrás, quando existiam pouquíssimos estabelecimentos brasileiros. O Cláudio, na época, o dono da agência de viagens que eu trabalhei, era uma pessoa que tinha essa comunicação com o consulado e ele trazia o consulado para cá. Não existia nada. Era o consulado nada disso itinerante, de hoje. Era o né? consulado itinerante. E sempre com sucesso. E era assim, precisamos de voluntários para operarem a impressora. Uma coisa assim, bem pequena, mas era sempre um sucesso. Realmente era, já na época, isso estou falando de uns 15, 20 anos atrás. Eu fui fazer entrevista com o embaixador já fora do horário de atendimento e o consulado estava lotado. Eu não sei se eram pessoas que estavam lá pelo período da manhã, que acabaram ficando no começo da tarde, ou se eram horários agendados no período da tarde para algum atendimento, mas todas as cadeiras estavam preenchidas. Mas é só com agendamento, né? Acho que ele faz tempo já que tem que ser com Porque agendamento. o Noah, meu filho mais novo, que fez 18 a semana passada, ele precisa fazer o alistamento. E eu já dei entrada nessa documentação antes dele fazer os 18 anos. Ele completou, e a gente só conseguiu o agendamento para final de setembro. E tem, assim, uns 4 meses que eu entrei com a papelada. Então, realmente, eles estão busy. A minha barriga está fazendo barulho. Olha, a barriga da Marga já está fazendo barulho. O editor já falou que faz 1 hora que a gente está conversando. Desculpa. Já faz 1 hora. Passa voando. Tem alguma coisa, assim, que a gente precisava tirar do Luquete, que a gente não lembra? Que não está aqui, que a gente não sabe ainda, um projeto aí novo. Pois é, quais as próximas O meu viagens? projeto é a paixão por Tampa. Eu estou completamente apaixonado por essa cidade. Tampa realmente me fisgou. Eu adoro andar de bike pela Bayshore. Quem está pensando em vir para Tampa, venha, mas venha logo, porque os preços vão aumentar. E estão aumentando. Esse lugar é um lugar realmente incrível. É um lugar que tem um clima agradável, porque a gente está perto de praia. Está efetivamente próximo de praia, tem um pouco de clima de Brasil, né? Eu acho que Tampa é uma cidade incrível. E Tampa tem, para mim, na minha opinião pessoal, é uma cidade em que a sensação que eu tenho é que a maioria das pessoas não nasceu aqui. Tanto que você vai ver um adesivo no carro da pessoa falando born and raised, com orgulho, porque eles são a minoria, a maioria veio de fora. E isso faz com que ela seja muito welcoming, receptiva, e isso, às vezes, a gente nem percebe, mas tem a ver com essa adaptação e com a gente se sentir bem, porque as pessoas nos acolhem aqui. Eu acho que isso é uma característica sensacional dessa região também. Eu acho que o fato de terem muitos restaurantes étnicos denota isso, né? Então, tem restaurante turco, tem restaurante grego, tem restaurante italiano original, tem restaurantes da Ásia. Brasileiros, restaurante colombianos. Os restaurantes brasileiros aqui são excelentes. Agora a gente precisa conferir a nova churrascaria. Exato. Tem vários japoneses novos brasileiros, restaurante japonês brasileiro, novo aqui, não sei se você já experimentou. Eu acho que, então,
Para finalizar, eu quero colocar o Luquete no spotlight e fazer um pedido. Eu acho que a gente queria te usar para fazer uma série. Eu tenho essa ideia há muito tempo já que eu quero fazer. Aí, de repente, com o seu incentivo e com o seu cérebro de escritor, a gente escrever assim, tipo, as melhores trilhas de Tampa para andar de bicicleta. Os melhores restaurantes que não são, sei lá, listagens, assim, para ajudar as pessoas a conhecerem melhor Tampa. Os melhores museus. E a gente colocar isso no nosso website, divulgar para o pessoal e a gente fazer essa collab, porque a Marga conhece um pouquinho, eu conheço um pouquinho com o que você conhece, aí se você topar, eu tá acho que ia ser topado. legal. Aí o novo projeto, então. Eu adoro isso. Eu escrevi uma matéria, por exemplo, sobre os museus de San Pete, porque San Pete tem 5 museus incríveis. Então, você pode, estando em Tampa, você pode, durante uma semana inteira, só visitar os museus de San Pete. E Tampa também tem. É uma vida cultural muito intensa. Eu acho que essa sua proposta, ela vai de encontro com aquilo que eu gosto de viver, de experimentar. E isso tem uma ligação com o bem viver. E aqui é possível bem viver. Acho que a gente tem que acabar assim com... Nossa. Exatamente, aqui é possível bem viver, adorei. Adorei Tá um ótimo também. final, desfecho. Obrigada. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite, por estar aqui com vocês, por esse papo tão gostoso. Como a Marga falou, a gente começou como cliente e virou amigo. Vocês são realmente muito especiais. Obrigada.